quando é que o Bitcoin vai parar de valorizar, né? Qual que é o limite dele? Qual que é o máximo dele? É uma pergunta que faz sentido, né? Afinal, todo mundo fala que é reserva de valor, mas ninguém fala qual que é o máximo dele. Bom, primeira coisa, tá? Para você entender qual que é o limite do Bitcoin, você tem que entender o que é reserva de valor, o que é dinheiro. Dinheiro são características de dinheiro, tal, escassez, divisibilidade, né? Reserva de valor, né? É uma das características de dinheiro ser reserva de valor. É intrínseco de dinheiro ser reserva de valor, tá? Se não tem reserva de valor, não é dinheiro, tá bom? Então, o limite do Bitcoin, tá? Existem dois limites. O primeiro é o limite de adoção da humanidade. É quando o Bitcoin se torna padrão mundial monetário, de reserva de valor e de moeda de troca. Tá? De reserva de valor, na verdade. Né? Então, como assim? Bom, hoje a adoção do Bitcoin está em menos de 1%. Ou seja, menos de 1% das pessoas no mundo inteiro entendem ou adotam a tecnologia chamada Bitcoin. Tá? O que é maravilhoso para as pessoas que estão adotando nesse momento. Por quê? Porque elas estão no começo do começo do começo de uma tecnologia que basicamente vai dominar o mundo nos próximos anos. Né? Assim como a internet dominou o mundo depois dos anos 2000 ali, começou em 95, né, de maneira comercial. Antes era só militar, né, o que é uma diferença para o Bitcoin já, porque o Bitcoin já começou não sendo militar. Na verdade, provavelmente a parte militar do Bitcoin vai ser a última, né? Os militares vão ser os últimos a usar o Bitcoin, os políticos, né? As organizações vão ser as últimas a usar o Bitcoin. O Bitcoin começou com o indivíduo, certo? Poucas tecnologias começam com o indivíduo. Grande parte das tecnologias começam com empresas, com estados, entendeu? Internet começou militar, as características, né? Por exemplo, bombas nucleares começaram com o militar, né? Ou seja, a exploração do átomo começou com o militar. E aí depois você teve usina nuclear e por aí vai, né? Reatores nuclear para fazer submarinos, navios, etc, né? Pois é. Então, já começa a diferença aí, né? E e aí o seguinte, a primeira parte, o primeiro limite dele é esse, né? É o fato de que nós estamos no começo de uma adoção global, certo? Assim como a internet foi. Quem aceitou a internet no começo teve um aumento absurdo na sua capacidade produtiva. Por quê? Porque a internet abriu portas para você fazer sites, para você fazer redes sociais, para você se conectar com pessoas ao redor do mundo inteiro, na velocidade da luz, praticamente, né? Porque é a internet, enfim. Então, percebe-se, né? Dá a entender, faz sentido dizer que o Bitcoin é a mesma coisa, certo? Se você hoje tem Bitcoin, você está na frente de 99,99% das pessoas no mundo. Pois é, mesmo acima dos caras que são bilionários, principalmente se você for jovem. Por quê? Porque você sendo jovem, você tem tempo para enxergar a adoção do Bitcoin aumentando, enxergar o seu valor aumentando, certo? E você vai acompanhar todo esse processo e vai poder usufruir com muito mais tempo de vida. Enquanto o cara que hoje ele já tá velho, né? Ele não vai ter esse tanto tempo de vida assim. Bill Gates, por exemplo. Bill Gates morreu, né? Não, tá vivo. Bill Gates, por exemplo. Steve Jobs que morreu, né? Bill Gates. Bill Gates é um cara que, como é que eu posso explicar? É velho. É um cara velho. E por ele ser velho, mesmo que ele adote Bitcoin, que provavelmente eu acho que ele não vai fazer, porque toda a riqueza dele veio do Fiat, né? Ele provavelmente. Pera aí, deixa eu escolher meu personagem aqui. Deixa eu ver se o cara vai. Ai, porra!
Ah, tudo bem, foda-se. Ele provavelmente não vai ter esse tempo todo pra usufruir do Bitcoin, assim como pessoas jovens têm. Por exemplo, eu tenho muito mais tempo que o Bill Gates. Eu não tenho a riqueza dele? Não. Mas eu prefiro ser eu do que ser o Bill Gates. Porque o Bill Gates tem lá os seus 50, 60 anos, eu tenho meus 26 anos, entendeu? Eu posso aproveitar muito mais da vida, etc., do que o Bill Gates, entendeu? Se quiser ir de Mouth e pegar mel, tamo junto. Vamos ver se o cara vai. Enfim. Ah, tá. Dito isso, tá? O primeiro limite é a adoção. Beleza, já conversamos sobre isso. Já resolvemos esse ponto, tá bom? Agora, o segundo limite, na verdade, não é um limite. Porque você tem a adoção do Bitcoin, digamos que ele se torna reserva de valor mundial. Beleza, chegamos no limite. Que limite hoje seria esse? A riqueza total da humanidade. Então, o Bitcoin tem como valer a riqueza total da humanidade. Não um Bitcoin vai valer a riqueza total da humanidade, mas todos os Bitcoins disponíveis, ou seja, o máximo de 21 milhões, será dividido pela riqueza total da humanidade. Entendeu? E a riqueza total da humanidade em 2009, quando o Satoshi Nakamoto escreveu o protocolo do Bitcoin, era mais ou menos 300 trilhões de dólares. Hoje, essa mesma riqueza está em mais ou menos 700 a 800 trilhões de dólares. É provável que com IA, inteligência artificial, com fusão nuclear e com... Meu Deus, apareceu um negócio ali... Sei lá. Com IA, com fusão nuclear, etc., é provável que essa riqueza vá para os quadrilhões. Ou seja, claro, né, a gente tem que descontar a inflação também, né, porque esses 300 trilhões de dólares de riqueza mundial, eles são... houve inflação aí no meio, entendeu? Então, é muito difícil você medir a riqueza... O Bitcoin justamente serve para isso, né? É muito difícil você medir a riqueza mundial, sendo que você fica imprimindo dólares o tempo todo e a definição da riqueza mundial varia o tempo todo, porque você agora imprime dólares o tempo todo, né? É muito difícil você medir a riqueza mundial por causa disso. Com o Bitcoin isso não acontece, né? Você tem um máximo, que é 21 milhões, e você só tem inflação até chegar nesses 21 milhões, né? Que inclusive é cortada pela metade. Fica cada vez mais difícil você criar novos bitcoins, né? Então, é basicamente isso. Então, a gente chega na riqueza mundial e aí o Bitcoin meio que estabiliza, porque ele já consumiu toda a riqueza mundial. Só que a riqueza mundial, por sua vez, ela sempre aumenta. Porque a produtividade da humanidade sempre vai aumentar. Entendeu? Daqui a 20 anos nós teremos tecnologias, nós teremos logística, nós teremos formas de viver a vida que são muito mais eficientes e geram muito mais riqueza do que hoje, né? Talvez fusão nuclear, talvez alguma coisa com IA, uma AGI, né? uma inteligência artificial generalizada, certo? Então é basicamente isso. O primeiro ponto, o primeiro limite do Bitcoin, ele é o limite monetário mundial, a riqueza mundial. E o segundo ponto não tem limite. Porque ele vai meio que aumentar o poder de compra para sempre. Na verdade não é meio, é literalmente isso. Justamente porque os seres humanos não têm... A economia no geral, na verdade, ela não tem um limite. A gente sempre vai aumentar de riqueza, entendeu? Então é basicamente isso. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, manual Bitcoin aqui embaixo. Se você quiser comprar Bitcoin, compre pela Spike to Spike, certo? E estude Bitcoin, você arrependa amargamente aí nos próximos anos. Use meus cupons aqui e tamo junto. Vou jogar um LOLzinho agora. Nossa, não sei porque eu mandei beijo. Ué?